Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Feliz em estar aqui compartilhando das palavras de Deus. E assim como a mim foi ministrado para a minha vida, para trazer entendimento para a minha mente, para trazer discernimento para o meu espírito, eu trago e transbordo aqui também para você, como me deu ordem o Senhor. Então eu vou trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou, me ensinou e agora diz, compartilha. Já há alguns dias, tá? Antes de começarmos, eu queria fazer uma pergunta para você. Dentro da sua mente, agora, nesse exato momento, os pensamentos que estão correndo, a forma que você está pensando, é bom? É vida? Faça essa autoanálise a você mesmo, para com você. E se não é vida? E se não é vida? Renove esses pensamentos, ou seja, substitua esses pensamentos pela verdade das palavras de Deus. É o conselho do Espírito Santo. É tudo que a sua irmã tem feito durante toda essa vida. Hoje ela tem certeza do quanto que ela é amada, escolhida, separada, enviada a este mundo, filha, resgatada com um grande sacrifício, que eu tenho alguém que cuida de mim, me protege, está sempre comigo e tem prazer em me ajudar a cumprir o desejo do seu coração. Este é Deus, que é nosso Deus e nosso Pai para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, tome hoje em nome de Jesus, abandone os maus caminhos e fique debaixo dessa bênção. A palavra que eu venho em nome do Senhor aqui ministrar, peço a sua ajuda, a sua paciência, porque estamos aprendendo juntos. Não estou aqui porque sou melhor do que você, mas estou nesse lugar de escuta, nesse lugar de atenção, nesse lugar de aprendizagem, nesse lugar de ensino, nesse lugar de serviço. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a sua oração hoje, no nome de Jesus, aleluia, que o Espírito Santo de Deus possa gerar em você, envia a mim. E Deus, que é aquele que mostra na sua palavra, eu olho na sua palavra e vejo que Ele é aquele que dá o rumo. Ele é aquele que dá as suas palavras para você falar, Ezequiel. É aquele que dá as palavras para você falar, Jeremias. Então Ele é aquele que ensina Jeremias, ensina Ezequiel, ensina a Oséias, ensina a Moisés, ensina. Tenha no pensamento da sua alma, o meu Deus, Ele me ensina. Então, se Ele te ensina, se Ele diz que segura na tua mão, então se sente e pare para ouvir as palavras de Deus, nos diz o Senhor. Aleluia! Porque o propósito, aquele do início, não mudou. E entraremos agora naquilo que do Espírito Santo foi revelado para nós. Veja, no início de todas as coisas, como que a mente humana se perdeu? No início de todas as coisas, havia uma palavra de obediência, que é a palavra de Deus, que foram dadas para Adão e Eva. Então, no coração deles, na mente deles, existia uma palavra. A palavra de Deus, que dizia que de um alimento eles não poderiam comer, porque se comesse, eles morreriam. Mas Eva
ouviu a voz da serpente, uma outra voz. Uma voz que não era a palavra de Deus, mas que veio para... Você vai entender. De vez em quando eu não vou olhar para a câmera, porque eu estou tentando trazer aquilo que o Espírito ministrou para mim. Então, ela ouviu uma outra influência, uma outra voz, que veio para distorcer a palavra, que veio para conduzir a mente de Eva a praticar aquilo que Deus não falou. Então, uma mente que estava orientada pela palavra de Deus, obediência, significa submissão àquilo que se fala. Você se submete a Deus, às orientações de Deus, se submete às suas palavras, é conduzido por elas. Mas aí ela ouve uma outra voz, a voz da desobediência. Você vai entender o que o Espírito Santo quer que a gente traga, tá? Então essa desobediência, 10, esse 10 aqui é insubordinação. É uma ação contrária ao que se foi pedido. E foi ali, naquele jardim, que alguém na sua mente deixou-se influenciar por uma outra voz para ser conduzida, praticar uma palavra, uma direção, um caminho diferente do que o seu Criador ordenou. Então, insubordinação, ação contrária, significa a desobediência. Eu irei ler os versículos para que a gente possa entrar naquilo que o Espírito Santo está ministrando. Então, como que essa voz conseguiu a atenção de Eva? Como que essa voz fez com que Eva perdesse a vigilância? Afinal, eu e você não vai comer algo que seja ruim. Temos que ser convencidos na nossa mente de que isso é bom, de que isso é tragável, de que isso vai fazer o bem, de que isso é o caminho que vai trazer a saúde para a sua casa, que vai trazer a saúde para a sua família, que vai trazer a saúde para os relacionamentos com os seus filhos. Então, antes, um povo orientado pela palavra, e nós vimos direto na palavra, para não sair de dentro do raciocínio, da explicação do Espírito que a gente vai chegar. Então, antes, uma mente que era governada, que tinha somente a palavra de Deus, agora está sendo induzida a uma outra voz. E essa voz começa com um desejo. É com um desejo que começa. Então ali, ela cobiça algo que ela não tem. Porque ela estava proibida daquilo que a serpente foi lhe oferecer. Lá em Gênesis 3. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Eles estavam proibidos de comer de toda a árvore do jardim? Não, apenas de uma. A mulher respondeu à serpente. Então você vê aqui que nessa pergunta há uma confusão mental, querendo embaralhar a mente dela. Porque a serpente fala assim: não comam do fruto de nenhuma. E a palavra de Deus diz em Gênesis 2:9 que Deus fez brotar da terra uma variedade de árvores, boa para alimento, não é isso? E agradáveis à vista. Tem alimento melhor do que a palavra de Deus? Talvez você não tenha isso na sua alma porque ainda não conhece, ainda não bebeu dessa água. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a
morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejo. Quem também desejou e pegou o que não era seu? Davi desejou. Você vai entender aquilo que o Espírito Santo quer ministrar. Davi desejou a mulher de Urias, pegou para si. Para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então veja, lá em Gênesis 4, 1, 5, antes de entrarmos em Caim, então essa mente fez uma ação contrária ao que Deus falou, a sua palavra. E abriu porta, essa mente, para o espírito da violência e da morte. Perdeu o relacionamento para com o seu Deus. Você está entendendo as consequências e o que nós atraímos? Você vai decorrer essa palavra comigo. Você vai entender aquilo que o Espírito Santo está ministrando. Só tenha paciência, que precisamos percorrer para realmente eu te falar aquilo que o Espírito Santo traz para nós de mensagem. Então, lá em Gênesis, Caim, ele é rejeitado. E o que ele fez com essa rejeição? Ele tramou a morte do seu irmão. Veja, Caim e Abel 4, 1, 5. Mas de Caim e de sua oferta, de Caim, veja que a palavra diz de Caim, pessoa, e aquilo que ele trouxe de oferta, que ele trouxe para o Senhor. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Então, uma emoção aqui. Ele foi rejeitado. Ele ficou de cara fechada, ficou com raiva, não gostou. E porque não gostou, gerou um pensamento de morte. E praticou a morte. Matar o seu irmão. E a palavra de Deus diz assim: Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. O pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então Eva teve um desejo, ela controlou? Não. Ela não praticou o que a palavra de Deus orientava. Ela praticou um outro ensino, uma outra instrução, uma outra aprendizagem. Ela está trazendo para o ambiente. Eu vou trazer para uma linguagem de hoje, para o meio da sua família, para a sua casa, para os seus relacionamentos. O que ela está trazendo? Uma aprendizagem diferente do que a palavra de Deus fala. Um outro ensinamento. Um outro modo de viver. A prática, as ações, as escolhas não está em subordinação e orientados pela palavra de Deus. Está
em cima do desejo e em outro ensino. Então aqui Caim também. Deus diz para mim e para você. Ele está falando na sua palavra. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele, do pecado, será contra você. O desejo dele será contra você. O desejo do pecado. O desejo dele será contra você. Porque uma mente que abre espaço para ser contrária, insubordinada, rebelde, teimosa, como a palavra de Deus nos orienta quando falava do seu povo. Uma mente que se entrega à insubordinação. O pecado está contra eu e você. Naquele momento você gera uma dopamina, um prazer para a carne, para esse corpo. Gera um prazer falso que vai trazer sérias consequências. O desejo de Davi trouxe espírito de morte, violência física e psicológica na sua filha. Teve morte ali no seu reino, divisão. Trouxe o espírito da imoralidade, porque seu filho Absalão praticou sexo explícito na frente de todo mundo. Veja quantos espíritos teve acesso ao ambiente, eu diria ao ministério, à empresa, à casa de Davi. Veja os próprios filhos de Adão e Eva. Veja o espírito que foi aberto, o espírito da morte. E Caim mata o seu irmão. Então o pecado está contra eu e você. A desobediência, a insubordinação às palavras de Deus. Então, é simples. Nós podemos hoje fazer uma autoanálise. Você pode não saber se está esse o seu caso de nada da palavra de Deus, mas a sua mente hoje, ela é influenciada. Que tipo de alimento ela está comendo? É obediência, é orientada e está subordinada essa mente, essa carne, pelas palavras de Deus? Ou pela insubordinação? Pela sua própria vontade, pelo desejo, pela inveja, pela cobiça? Porque cada uma dessas coisas traz consequência. Acã cobiçou aquilo que Deus disse, destrói. Então ele roubou, ele enganou, ele mentiu e ele levou para sua tenda. E eles estavam perdendo, fugindo dos inimigos, não estavam podendo lutar. Porque havia dentro do acampamento um espírito de mentira, de roubo, que começou com a cobiça, que começou com a insubordinação. Então é fácil, o que hoje influencia a tua mente? É as palavras de Deus ou é qualquer outra coisa? Que aprendizagem? Você aprendeu com seus líderes, com seus pais, uma religião, e você tem sentado nesse lugar de orientação, de escuta e de ensino de Jesus? Maria escolheu a melhor parte. Daniel escolheu a melhor parte. Ele aprendeu uma profissão. Ele ganhou do Senhor inteligência para entender a ciência, para entender os estudos babilônicos. Mas o que guiava a mente de Daniel, o que influenciava a sua vida diária, eram as palavras de Deus. Ele obedecia às palavras de Deus, nem que ele perdesse a vida. Ele não era orientado na sua mente por outras palavras. O que orienta hoje a mente do cristão? Que alimento é bom e a gente está comendo, mas o que o final é a morte. Porque Deus, ele não deixou 3 opções. Jesus foi claro na sua palavra. A casa que não vai experimentar a queda
é a que é prudente, é o homem prudente, é o homem antecipado, que fez uma construção, que edificou, que fez a arca, estrutura. A arca fala de estrutura. Jesus, quando envia os discípulos, ele envia numa estrutura, no barco. Antes do Pentecostes, Jesus ensinou a eles, trouxe ali uma aprendizagem para sua mente. A palavra de Deus nos diz que temos que nascer de novo. Essa mente insubordinada tem que aprender a ser subordinada à orientação, às palavras de Deus. Então ela nasce de novo, ela se desenvolve, ela cresce da água e do Espírito Santo de Deus. Ou seja, essa mente que vai para desenvolvimento não vai ser desenvolvida pela carne. Não. Mas o Espírito Santo de Deus ministrando ao nosso espírito. Então, você vê o que o desejo fez com Adão e Eva. Você vê aqui o desejo do pecado. Aqui, ele matar o seu irmão, porque ele foi rejeitado. E ele abriu espaço para espíritos, para o espírito da morte. Ele matou o seu irmão. Nós vamos chegar na palavra. Então vamos para uma outra palavra que se encontra lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Então quando Jesus fala: bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Nós herdamos dos nossos antepassados, das escolhas e das ações daqueles que vieram antes de nós, das autoridades que estavam sobre a nossa vida, espíritos atuantes. Mas que eu tenho uma boa notícia para você. Uma boa notícia. E antecipando algo, porque já que o Espírito Santo está trazendo, antecipando algo, você pode estar debaixo de um decreto de morte, decreto de maldição. Mas para a glória de Deus, Jesus Cristo levou o nosso castigo, suportou as dores que eram nossas, para você entender. Então sua família pode estar agora debaixo de um decreto. A sua história pode estar debaixo de um decreto de maldição. Espírito de miséria, espírito de violência, espírito de desonra. Porque quando nós não obedecemos às palavras de Deus e praticamos aquilo que é mal aos seus olhos, estamos desonrando a Ele. Então veja a abertura, a cobiça, cobiçar aquilo que não é nosso. A morte, o espírito de violência, roubar, matar, destruir. O espírito de imoralidade, o espírito imundo. O espírito de prostituição, corrupção espiritual, de adoração a outros ídolos. Tudo isso é aberto por uma decisão apenas. Insubordinação na sua mente. Porque a decisão primeiro é aqui. O externo é o que você decidiu praticar. A insubordinação é aqui. Então, debaixo de que palavra de insubordinação você pode estar agora? Eu já tive debaixo da insubordinação de ser orientada no meu casamento como mulher pelas palavras de Deus. E não tem a ver se o outro pratica, é individual, é você. Já tive sobre palavras de insubordinação contra o próprio Deus quando me orientou. Mesmo sem entender, me deixei ser enganada e veio dor e sofrimento, porque eu pratiquei uma outra direção. Então, a palavra de Deus vem nos orientar hoje que
por causa de Jesus, todos esses espíritos que têm acompanhado na nossa geração é destruído no nome de Jesus. No nome de Jesus. Olhe dentro da sua casa. Então, para começar a lutar essa guerra, a primeira posição é obediência. Quando eu estava debaixo, um dos inimigos estavam prevalecendo. E estavam zombando, e estavam rindo, e estavam dominando o ambiente como Sansão. O Senhor me deu força. E o primeiro, antes de entrar na guerra, sem força ferida, o primeiro espírito que foi cancelado foi em mim. Qual, Lia? O espírito da obediência. Uma mente subordinada, dirigida, guiada pela palavra de Deus. Então a minha mente, quando começou a ter o espírito da obediência, os outros espíritos caíram por terra, porque eu comecei a praticar a palavra. E a maldição que estava sobre a minha vida, sobre a minha casa, e que chegariam à vida dos meus filhos por causa de Jesus Cristo, foi cancelado esse decreto. E o que você fez? Obediência, dirigida em subordinação. E no início não foi fácil, porque a nossa carne quer fazer a nossa vontade. Temos outros ensinos e outras aprendizagens. Quantas vezes eu já usei a aprendizagem do mundo no meu casamento e falei: não vou fazer, você não manda em mim, eu sou mulher, tenho os mesmos direitos que vocês. E Deus olhando lá de cima: bobinha, quero te dar uma vida abençoada, bobinha, bobinha, o diabo tá te enganando, bobinha. Mas quando eu fechei a porta para a desobediência e me coloquei nesse lugar, me ensina, me conduz, eu quero aprender de ti. Ele restaurou a minha saúde. Ele estancou o sangramento. Ele trouxe paz para dentro da minha casa. Ele trouxe comunhão. Ele trouxe amor. Porque eu comecei a gerar, a frutificar o conselho do Espírito Santo de Deus na minha mente. Eu comecei a entregar amor. Eu comecei a entregar misericórdia. Dando às pessoas tempo para arrependimento. Dando às pessoas aquilo que de Deus eu recebi. Paciência, bondade, perdão, misericórdia, amor. Então a minha carne, o meu espírito, não obedecia mais à minha carne. Não. Ao desejo dela. Mas ao conselho do Espírito Santo de Deus. Ao conselho do Espírito Santo de Deus. Então, lá em 2 Samuel 11, do 1 ao 5, você vê que 2 Samuel 11, do 1 ao 5. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disse: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois, ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então, um desejo que abriu acesso para espíritos horríveis que nós vemos aqui. Imoralidade,
destruição, morte, dor e sofrimento. Quantas pessoas vejam, a carne ela nos dá esse momento rápido de prazer, mas traz consequências horríveis. Porque espíritos que antes não estavam passam a atuar no seu ministério, na sua empresa. É isso que uma mente insubordinada, uma mente guiada pela carne, pelos seus desejos, pela cobiça, pela inveja, traz para nossas vidas. E pior, outras pessoas são atingidas pela nossa escolha. Vejam, uma escolha de Eva com Adão, Abel e assim vai. Poderíamos entrar, mas para entrarmos naquilo que o Espírito Santo de Deus, Jesus, o seu sacrifício, nos capacita a estar nesse lugar, porque Deus não mudou. Ele quer o mesmo que Ele diz do início, que eu e você sejamos orientados pelo relacionamento com Ele. Separação, santidade. E hoje nós não estamos só. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então é eu e você que se coloca nesse lugar. Eu tenho certeza absoluta, mas é você que vai tomar essa decisão. É você que vai ter fé de que Deus pode te ensinar, de que Deus pode levantar uma estrutura na tua mente, de que Deus pode, você pode viver a alegria, que você pode viver a pureza, a santidade e a sua família ser a família que nasce da palavra de Deus, que nasce da promessa, que nasce de Isaac. E não da nossa ideia, e não da nossa carne. Mas você se coloca nesse lugar de fé, de escuta. Seu marido não quer obedecer. Aí você abre na sua mente o espírito da rebelião, da insubordinação. Eu não vou praticar a palavra. Não tem a ver se ele obedece ou não. Tem a ver com cada um individualmente. O marido da mesma forma. Então, veja que, sendo bem, se eu pudesse trazer na minha adolescência essa palavra, o que Deus quer é a obediência, é continuar essa restauração, essa reconciliação de nós para com Deus por meio de Cristo, nos traz para esse lugar. Qual? Esse lugar que não existe para aquele que é cristão. Quem quer te levar a desobedecer é incrédulo às palavras de Deus. Por isso que você precisa conhecer o seu Deus e o seu Pai. Porque o que Ele permanece querendo e o que vai mudar a nossa história é se voltarmos para esse lugar. Josué prosperou. Por quê? Porque foi orientado pelas palavras de Deus. Deus não colocou nas suas palavras, para mim e para você, nenhuma outra opção. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, essa casa não cai. Mas se ouvir outra voz, a casa vai cair. Você entendeu? Então olhe para você. E nós vamos entrar ainda, porque estou lembrando daquilo que o Espírito Santo ele tem ministrado no meu coração. Mas para esse primeiro momento, tudo que a sua mente precisa é voltar para o lugar da obediência. Quando eu olho para a minha família, eu digo: Jesus, foi você. Não foi minha força, não foi minha habilidade de orar, jejuar, não foi isso. Foi essa porta, obediência. Eu comecei a obedecer mesmo sem vontade.
comecei a tratar bem, comecei a dar amor, comecei a dar carinho. A aliança não dava, mas ainda havia desobediência. Não é uma obediência parcial. É um nível que eu tenho aprendido na minha mente de subordinação total, não parcial. Isso aqui eu vou obedecer, isso aqui não vou obedecer. É total. É uma dependência total. Aprendi o lugar da intervenção, porque tudo foi orado, foi pedido, foi suplicado. Eu levei para Deus, para o conhecimento dele, como estava o meu vale. O que sempre teve de espíritos na minha família. Vamos lá. Imoralidade, roubo, morte eu nunca soube. Prostituição, rebelião, desobediência, né? Tudo que a palavra de Deus orienta, os meus antepassados não praticavam. Egoísmo, cobiça, querendo dinheiro. A cobiça sempre foi pelo dinheiro. E aí existiu o egoísmo. Inveja. Deixa eu ver mais. Morte psicológica, espíritos de opressão. Porque a morte nem sempre só é física. Porque uma palavra mata. E quando a gente não conhece a palavra de Deus, eu me emociono. Porque toda boa estrutura que eu tenho na minha mente hoje, esse alicerce é a palavra. Então, quando alguém não me aceita, quando alguém me rejeita, quando alguém me abandona, quando alguém fala uma palavra torpe, quando alguém fala uma palavra tola, na hora, eu trago para minha mente o que é bom. E o que é bom? E o que é vida? É o que eu aprendi, que Deus disse para mim. Eu não vou te abandonar. Eu estou com você. Então, se Ele entregou tudo, está me capacitando à obediência. Então, qual é a minha oração? Eu quero fazer a tua vontade. E o que é que diz a palavra? A palavra que aqueles que querem fazer a vontade de Deus serão satisfeitos. Que dizem lá, que dizem em Mateus 5, que diz que os pobres de espírito é para ele o reino dos céus. Então por que hoje o meu espírito é rico? Porque eu carrego comigo as palavras de Deus, porque eu procuro com a ajuda do Espírito Santo, porque às vezes as células não quer, a carne não quer, o desejo é outro, a vontade é outra, ela quer desistir, ela quer parar, mas a palavra de Deus me manda caminhar, a palavra de Deus me dá movimento, a palavra de Deus me tira da tristeza, a palavra de Deus me tira da ameaça do medo. O medo é carnal, a tristeza é carnal. Carnal assim, é da carne, é coisas da carne, não é do Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele dá sabedoria, ele dá conselho, ele dá entendimento à nossa mente. Se Deus entregou o próprio Filho, porque ele não iria querer hoje conduzir a minha e a tua história. Ele quer destruir todos esses espíritos que está vindo de gerações na sua família, na sua empresa, no seu ministério, os acessos que foi aberto e que hoje estão atuando, porque no nome de Jesus são destruídos, no nome de Jesus são destruídos, e por causa do nome de Jesus não ficam de pé. Quantos? Quando a gente vai para a igreja, sua mente... Eita, caiu o vasinho. Quando nós vamos para a casa de Deus, a nossa mente está sendo ensinada, está sendo orientada, está nascendo de novo da palavra, mas o acesso foi aberto para um relacionamento individual, para ser aconselhado e orientado em tudo, num relacionamento individual, você e Deus. Porque Ele conhece a tua história e o que vem atuando na sua história. Então veja, o pai do meu pai, o pai da minha mãe, a família do meu esposo, a maioria, porque eu não vou expor as pessoas, Deus me deu discernimento
sobre os espíritos que estavam atuando, sobre as legalidades. Mas o primeiro acesso, quem fechou foi eu. Foi eu que comecei a ouvir. Foi eu que comecei a obedecer. Então, vamos continuar. E aí o Espírito vai ministrando, eu vou me lembrando aquilo que ele foi e falou. Então, nós vimos aqui, então, 1 Reis 11, 1, 8. Veja, a idolatria, o que é que trouxe quando Salomão, o que é que ele trouxe com a idolatria, como ele não se subordinar à palavra de Deus que diz que não devemos adorar outros deuses. Então, a insubordinação de Salomão da prática da palavra, ele começou a levantar outros deuses, né? Altares. Então, ele abriu o quê? Divisão. O reino ficou dividido. O povo, por causa dos líderes, começaram a ter conhecimento de outros deuses. Veja, começa na liderança, na insubordinação da liderança de você pai, de você mãe, de você pastor, de você empresário. Todos nós somos líderes. Todos nós. Todos nós temos palavras a qual de Deus devemos nos colocar debaixo. Porque desobedecer dá lugar a esse espírito de desobediência. Nós abrimos, como estamos vendo, abrimos espaço para a atuação do espírito da morte, para o espírito da destruição, para o espírito do roubo, para o espírito da violência, para o espírito da violência, tanto física como psicológica, para a opressão, tantas coisas. Você que vai fazer uma leitura do seu cenário, que Deus te deu o discernimento dos espíritos que hoje estão aí atuando por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Da prática, né? Da desobediência. Então, 1 Reis 11, do 1 ao 8. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel. O Senhor tinha dito, ó aqui a palavra, não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês, para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Veja, começou com o descumprimento da palavra. Alianças, com quem Deus disse, não façam aliança. Aí a aliança vem afetividade, intimidade, aproximação. E aqui ele acabou cedendo. Então, tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o coração dele não era fiel ao Senhor. O coração dele não era fiel ao Senhor. Fiel à sua palavra. Fiel à sua palavra. Porque Deus disse, não faça, e ele fez. Então, insubordinação. Abriu espaço para o espírito da desobediência, que trouxe o quê? Divisão, consequências no futuro. E aí começou. Para você ver que uma decisão, uma prática errada, abre espaço para uma atuação no reino espiritual. Então veja, Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios. Só um minutinho. Sendo já velho para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios,
e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai, havia feito. E não perseverou e não continuou. Perseverar é continuar naquele caminho. Houve uma perversão, houve um desvio, né, do caminho certo. Ele não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai, havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim, fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão, por ter desviado seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes, e ordenado que não seguisse outros deuses. E deuses exigem sacrifício, tempo, oferta, entrega. Ao que você tem entregado? O que você levantou na sua mente, que agora você dedica tempo, espaço e tem que sacrificar algo. E nessa mente agora não é o único Deus. Tem espaço para outros deuses. Tem espaço para outros altares. Porque nós sabemos que somos casa, habitação, morada, estrutura que Deus deu para uma única morada. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia não deu uma outra opção. A Bíblia é clara e ela diz: é templo, é morada para a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim, não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos, ensinamentos, orientações, a palavra de Deus, que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo, mas durante o reinado do seu filho, todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo a seu filho, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, que escolhi. Um coração puro que pediu sabedoria. Construiu um templo maravilhoso, orientado pelo Espírito Santo, para o próprio Deus, mas também levantou para outros. Como eu vou levantar altares para outros deuses? Eu preciso conhecer outros deuses, os deuses que eu não conhecia, mas que agora eu conheço. O que tem ensinado e sido mandado pelos líderes para que os cristãos vá comer outro alimento, outro ensinamento, vá praticar. Então, Deus se indignou com Salomão. Deus se indignou com Salomão, porque ele não praticou o que Deus falou. O que Deus falou. Aliança, afetividade, intimidade, proximidade. Eu tenho conhecimento em algumas áreas, como eu já te falei, e eu vou entrar em um recorte da minha vida agora. E ainda tem os outros versículos para terminar. Eu tenho conhecimento na área da psicanálise. Isso é um pouco, não me debrucei a estudar veementemente, não. Porque eu tenho que ser guiada pelas palavras de Deus. Mas fui orientada pelo Espírito Santo a conhecer essa área. E todos aqueles que eu ouvi
que tem esta profissão, é uma ferramenta. Profissão é uma ferramenta, é uma corda, é uma funda, é uma pedra. E tenho tido conhecimento na área da psicologia, que estuda a mente e o comportamento humano, de pessoas que pararam para observar o ser humano. Veja, essas pessoas precisaram parar, dedicar tempo, precisaram pensar, raciocinar, observar. E Jesus, ele nos diz, Maria escolheu a melhor parte. Por quê? Porque ela parou, sentou e foi ouvir. Então Jesus disse, aquele que vai ouvir e praticar as minhas palavras. Se você não conhece a palavra, você pode estar trazendo hoje para a sua vida diária, para as decisões, para as intervenções nos seus relacionamentos, para dentro da sua casa, o quê? Ensinamentos humanos, onde o seu problema é espiritual. Tem interferências espirituais. A ordem que tanto você deseja para a sua vida, para a sua casa, começa com uma decisão: obediência, ministração debaixo das palavras de Deus. Eu não vou arrodear, porque foi isso que o Senhor me falou. Foi isso que Ele me mostrou no vale. Foi isso que eu também já tive nessa empolgação, até que Ele me trouxe a consciência. Alguém olhou para mim e falou assim: você mudou tanto por causa de tal, e falou o nome da profissão. Eu disse não. Toda a estrutura que eu tenho hoje de saúde se deu por uma pessoa, Jesus e a palavra. Ferramenta me fez conhecer um pouquinho de como é o funcionamento do corpo humano. Isso é ferramenta. Você está conhecendo a sua carne. Mas você não pode ser guiado para manter o gozo, o desejo e o prazer da carne. Mas nascer da promessa, da palavra, que é Jesus Cristo. Filhos da promessa de Abraão, da palavra de Isaac. Um desenvolvimento que não é carnal, é um desenvolvimento onde é uma obra que eu aprendi estudando a palavra do Espírito Santo de Deus. Não é uma obra carnal, ela não colabora. E como é que você vai vencendo? A cada vez que você vai se subordinando às palavras de Deus. É isso que a sua irmã tem buscado praticar. Eu não tô conseguindo aqui, deixa eu parar aqui. Glória a Deus. Tenha paciência, que os instrumentos ainda estão limitados. Então, veja. Nós vimos, né? Caim sentiu ali inveja do seu irmão, porque foi rejeitado por Deus. E essa rejeição, vamos botar aqui a emoção, ficou com raiva. E o que é que ele decidiu? Matar o irmão. Os irmãos de José também sentiram inveja dele, por causa do favoritismo de Jacó, e o venderam como escravo. Em 1 Samuel 18, do 6 ao 9, Saul sentiu inveja de Davi, por causa do sucesso dele, e tentou matá-lo. Inveja, veja, você vai entender com o Espírito Santo. Os líderes religiosos sentiram inveja de Jesus e o entregaram a Pilatos para ser crucificado. Deixa eu te falar algo aqui sobre a inveja, que é bem importante, que o Espírito Santo me ensinou. A pessoa que tem inveja, na mente dessa pessoa, tem duas coisas: o que você tem e o que essa pessoa não tem. Então ela sente, ou ele sente inveja, porque a mente dessa pessoa tá tão focada no que não tem, porque tá olhando o que você tem. E eu vou te ensinar. A florzinha caiu. De novo, é porque é pequenininho, né? Então veja.
tem... Olha, porque vai escrever. Porque você tá pensando agora. E você vai utilizar. A pessoa que tá com inveja tá na sua mente. O que você tem tá focado na mente dessa pessoa. Deixa eu botar aqui, mente. Na mente dessa pessoa, você tá lá. Ela tem. E eu não tenho. Tá o que você tem. E essa pessoa tá. Eu não tenho filhos, eu não tenho aquele cabelo, eu não tenho aquele dom, eu não tenho aquele ministério, eu não tenho aquela Bíblia, eu não tenho aquele carro, eu não tenho casamento, eu não tenho aqueles filhos, eu não tenho, porque tá olhando o que você tem. A exemplo disso, nós vimos Raquel e Leia. Porque Leia tem filhos, Raquel não tem. Aí Raquel, ao invés de orar, ela vai reclamar. Ao invés de orar, ela vai reclamar com Jacó. Como se Jacó pudesse dar filhos. E muitas vezes é isso. Alguém tá olhando pro seu ministério, para o que você tem, a sua empresa, aí acredita que José é abençoado por causa de Potifar. Aí quer um Potifar na vida. Não, irmãos. José está sendo favorecido, agraciado por causa da presença de Deus e do favor de Deus. E aí Potifar está sendo favorecido por causa da presença de José e Deus estando ali com ele. Então o que você tem que desejar? Você tem que ir falar com Deus de José e não com Potifar, para Potifar ser o seu dono, para cobiçar o marido da outra pessoa. Não, eu quero o marido dela, porque acha que é o marido dela que, por exemplo, que é um exemplo, né? Porque acha que é o marido, eu quero o marido dela, porque aí eu vou ter o que ela tem. Não, você tem que querer o meu Deus, entendeu? Você tem que querer o meu Deus, porque é o meu Deus que me favorece, é o meu Deus que tá fazendo a minha família prosperar, é o meu Deus que tá me dando tudo que eu tenho. Ele pode passar pelo meu marido, pela empresa do meu marido, pelo irmão da igreja, mas é Deus, sempre é Deus e é eu e você que tem que reconhecer. Uma vez uma pessoa me deu um negócio e essa pessoa ficou, não, porque foi eu que dei. Mas eu sabia que não tinha sido, porque o homem de si mesmo, para fazer algo de bom, mas é Deus que toca no coração do homem, que bota o desejo no coração do homem, e o homem se subordina a fazer o que Deus quer. Então eu hoje tenho esse hábito. Tudo que as pessoas me dão, eu digo muito obrigado, mas eu sei que essa pessoa foi usada porque Deus fez essa pessoa lembrar de mim. E Deus está passando por esta pessoa. A glória é de Deus. Então, voltando para a mente pela inveja. A inveja, a pessoa invejosa tá sempre olhando. Eu não tenho aquele corpo dela. Eu não tenho aquela pele dela. Eu não tenho aquele cabelo dela. Tá sempre olhando para o que a pessoa não tem, porque tá olhando para o que você tem. Lilian, quando a minha mente carnal vê isso e disser, eu não tenho aquele cabelo. Você não tem aquele cabelo. Ao invés de você cobiçar o cabelo da outra pessoa, o que é que você tem? Traga a sua mente na mesma hora para o que você tem. Porque a inveja, ela corrói os ossos. Ela te coloca numa prisão. E você fica preso ou presa e não consegue viver em liberdade. Não consegue viver o seu propósito. Não consegue ser feliz. Porque somos únicos e cada um carrega um propósito. Cada um carrega dons que são liberados do Espírito Santo de Deus. Cada um tem aquilo que Deus vê que eu e você aí pode suportar. Acaso podemos dizer para ele porque fazem na vida dela e não na minha? Mas aquilo que você deseja, aquilo que você quer ter, falar com Deus. Falar com Deus. Então, quando sua mente disser, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e começar nesse vício psicológico, eu não tenho, porque tá olhando para outra pessoa e diga, eu não tenho aquele celular, eu não tenho aquela capinha. Então, traga a sua mente para o que você tem. Porque eu falo com a minha mente. Porque a minha humanidade está aqui. Eu sempre digo, Senhor, muito obrigado. Hoje eu tenho uma casa, tenho um ar-condicionado no meu quarto.
tenho um carro para se locomover com a minha família. Tô falando de coisas materiais, né? Mas a primeira coisa que, veja, o que José estava tendo de material é por causa de uma presença, de uma proteção espiritual, de uma presença. Então, por isso que ele conseguia prosperar, por isso que ele conseguia, ele conseguiu chegar onde chegou, a governar naquele ambiente. Então, Deus, ele tá te conduzindo e me conduzindo para governarmos no ambiente a qual ele nos colocou, com autoridade, com firmeza. Então, ele tá nos levando para esse caminho. Outra coisa que eu trabalho muito na minha mente, mas já fui também daquela questão de não aceitar. Quando eu falei em aceitação, eu sei que há uma resistência. Porque, Lília, eu vou aceitar que meu marido morreu, que meu filho morreu, porque foi o que aconteceu com Noemi. Eu vou aceitar que eu vou aceitar que eu fui vendido escravo, que... E você vai entender porque hoje eu penso dessa maneira. Eu vou aceitar que eu fui vendido escravo, eu vou aceitar que a situação de Jó, perdi os filhos, finanças, não sei o que. Veja. José passou por tudo aquilo ali. É porque eu tô pensando de como é que eu vou passar aquilo que hoje o Espírito Santo me ensinou e eu tô trabalhando da minha mente para eu manter a saúde. Aceitar. Rebelar. Se José aceitar, não significa que eu e você vai gostar. Mas uma coisa que eu aprendi na minha mente, assim, que eu vi por estudar a palavra de Deus, que quando eu aceito, mesmo que eu chore, porque dói, porque eu não queria que fosse daquela maneira, porque vai mexer com as minhas emoções, eu aceito. Por quê? Porque a vontade soberana de Deus é melhor do que a minha vontade humana, arquitetada na minha mente humana, dentro da minha caixinha mentalidade humana. E aonde que tu aprendeu isso, Lília? Com a história de Noemi, com a história de José, com a história de Jó e de tantos outros. Então, se José não aceitasse e se rebelasse, se ele ficasse reclamando o caminho todinho, me venderam, mas ele decidiu continuar se movimentando, ele decidiu continuar fazendo o bem, ele decidiu continuar obedecendo a palavra, mesmo sem entender. Então é isso que eu tenho praticado na minha vida agora, a prática da obediência, nesse sentido na minha mente. Eu aceito, eu não queria dessa forma. Mas se Deus fez, é porque o plano dele é melhor. Ou você acha que eu não vivo frustração? Ou você acha que eu não vivo o plano? Eu fui fazer uma coisa e Deus mudou. Eu não queria. Eu queria fazer uma coisa no meu corpo, ele disse não. E eu aceitei. Eu gostei na hora? Não, eu não gostei. Mas eu aceitei e eu falei pra minha mente. Eu não sei porque ele disse não. Mas de repente é um livramento, de repente isso vai fazer mal às células do meu corpo, de repente isso vai trazer alguma doença, eu não sei. Mas o que eu sei é que o plano dele é melhor. Então, Noemi mesmo que ela não quisesse, aconteceu. O marido morreu, Deus dá vida, Deus mantém vida. A Bíblia diz que foi Deus que o matou, né? E também não fala assim, que eu lembre do que eles morreram, mas eles morreram. Então, se ela não aceitasse, ela podia ficar assim na mente. Se rebelar. Morreu e não sei o quê. E eu não aceito. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais saber de nada. Você tá entendendo que... Veja a quantidade de pensamentos gerados da situação. E isso a gente aprende. Eu não tô criticando ela, porque muito provavelmente... Porque eu já estive naquele lugar... Nesse lugar, já pensei da maneira como ela pensou. Mas eu tô falando que agora eu tô aprendendo para trazer pra minha vida. Não adianta. Se Deus decidiu e Ele é soberano e a palavra me diz que os planos dele é melhor, que Ele sabe o futuro que eu desejo e Ele quer dar esse futuro, então Ele sabe o caminho. Por mais que eu não queira o cativeiro vai preservar a minha vida para não haver morte. Então, se eu fico dentro dessa caixinha da mente... me fechando,
pensando, eu tô praticando, não, a palavra diz, pensa naquilo que é bom. Então ela ouviu uma boa notícia e se movimentou para sua terra, foi para o seu Deus, ela não se rebelou contra Deus. Também Jó também não, José também não. Então a palavra de Deus me ensina que eu devo aceitar aquilo que eu não entendo ainda, que eu não compreendo ainda, que eu não sei o propósito como José ainda, mas que se eu confiar em Deus, confiar dele, a estrutura da minha mente, a minha confiança é dele, de que ele só quer o meu bem, de que o plano dele é melhor, de que tá cooperando para o meu bem, mesmo que isso envolva feridas no meu cérebro, mesmo que isso envolva feridas físicas, porque eu tô pensando, por isso que eu não tô olhando pra câmera. Se eu aceitar, isso vai me prevenir de um adoecimento. Por quê? Porque eu não posso mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar as decisões dos meus irmãos que me jogaram no poço. Eu não posso mudar a decisão, houve morte. Só quem pode mudar é Cristo, com a ressurreição do seu filho. Enterrou o marido, agora vai enterrar o filho. O Senhor te diz, não chores, porque não vai haver enterro desse sonho. Deus vai ressuscitar. Então você está com um problema, com a morte, com a situação e colocou no quarto e está esperando a intervenção de Deus, como a mulher sunamita. Ninguém está sabendo, não foi ao conhecimento de ninguém, está no quarto. Eu estou aprendendo na minha mente esse lugar. Porque tem, por exemplo, a situação que aconteceu mesmo do problema de coração, eu não disse para ninguém. Eu já tinha falado com Deus, eu já tinha uma palavra. Então ficou só entre eu e ele. E eu fiquei passando pelo processo e esperando o que ia acontecer. E sempre dizia pra minha mente, por mais que eu não quisesse a pessoa naquele lugar, naquelas situações, ainda assim o Espírito Santo dizia, eu tô preservando a vida. Porque a pessoa ainda tá aprendendo a lidar com as emoções e as emoções estavam afetando o seu coração. E se Deus não fizesse uma intervenção, essa pessoa ia morrer, porque esse era o plano do diabo. Mas Deus cancelou. Então a aceitação da minha mente é nesse sentido. Deus é soberano, eu não posso ir contra a vontade dele. Se ele decidiu assim, eu tenho que continuar me movimentando, mesmo que eu esteja chorando. Mas acreditar que a alegria vai vir. Então, na minha vida, eu me vi em situações aonde eu vi ali, espírito de confusão, briga, não tinha paz. O lar uma bagunça. O ambiente que eu estava uma bagunça. Então, eu estava no mesmo ambiente que gerações passadas, meus pais e gerações passadas estiveram. E que na minha geração, na autoridade do nome de Jesus, se colocando nesse lugar de obediência, de escuta e de orientação das palavras de Deus para lutar essa guerra, assim eu venci. Não com a força humana, não eu, mas Deus. Dei tempo para arrependimento, então houve conversões e abandono de prática nas mentes daquelas pessoas que estavam me trazendo tanto sofrimento no ambiente. Tanto sofrimento. Então, Deus, ele vai te dar força, como deu a Sansão, para destruir todos os inimigos de Deus. O propósito a qual eu e você foi chamado. E para finalizar essa palavra, então essa palavra é a primeira palavra, é a primeira boa notícia. É que Deus vai te dar poder, como deu a Sansão, para você destruir todos os inimigos. O inimigo contra a paz, contra a saúde da tua família, contra a saúde dos teus filhos, contra a saúde do teu relacionamento, contra a saúde no teu ministério. E o que é saúde? O que é saúde? Provérbios 4 diz, já que eu tô aqui, eu vou para Provérbios 4 e depois eu vou para o encerramento, que é a palavra final, que é só liberar a palavra. A primeira é que o Senhor vai te dar poder para lutar contra esses inimigos. Mas lembra, obediência à orientação de Deus. É Deus que nos dá poder para lutar contra aquilo que está prevalecendo hoje na sua vida. O que é que está prevalecendo? Porque os inimigos estavam zombando de Sansão. Sansão pediu força. O Senhor deu força, porque ele se humilhou, ele clamou. E o que ele pediu estava alinhado. Se você pedir para
destruir, espírito de briga, confusão. Porque espírito gera algo, gera práticas. Aquilo que é gerado na sua mente, produzido na sua mente, você praticar externo. Então gera imoralidade, roubo, mentira, engano. Será que essa oração não está alinhada com o céu? Mas o primeiro espírito que você tem que se cancelar no nome de Jesus é se posicionar no lugar de obediência. Porque aquele que obedece vai ser dirigido por Deus. Veja, lá em Provérbios 4, do 20, meu filho, escute as minhas palavras. O que é que está no ouvido? Tem dois, mas só é uma voz que você tem que ouvir. Palavra de Deus. Preste atenção aos meus ensinamentos. Escute e preste atenção. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. O que estava nos olhos de Eva? O desejo daquilo que era proibido. Guarde-os no mais íntimo do seu coração. O quê? As palavras de Deus, os ensinamentos de Deus, guardado no coração. Porque são vida para quem os encontra. Então, se encontrou, é porque foi buscar os ensinamentos, as palavras de Deus. E saúde para todo o seu corpo. Veja, se você guarda os ensinamentos de Deus no seu coração, as suas palavras, a palavra está dizendo que tem aqui uma recompensa. Vai haver saúde no seu corpo. Vai haver saúde no seu corpo. Guardar, proteger no seu coração. De tudo que deve guardar, proteger, cuidar, guarde bem o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Então, Salomão não guardou o coração. O coração dele se perverteu e ele fez aquilo que não agrada ao Senhor. Ele levantou ídolos e levantou a indignação de Deus. E Deus falou com eles por 2 vezes, ordenando o que ele não devia fazer. Então, para finalizar essa palavra gloriosa que Deus traz para o seu povo, que está debaixo de obediência, está debaixo de decretos que foram levantados não por eles, mas pelo mal, e Deus vai fazer uma intervenção, e Deus vai liberar poder para você vencer essa guerra, essa situação que tem prevalecido sobre você. Você pode ter desenvolvido na sua mente humana, na sua mente humana, na sua mente carnal, algum transtorno que é conhecido hoje, depressão, ansiedade, eu não sei, não vou entrar em detalhes. Para ser mais entendida nessa palavra, então vou desenvolver uma alteração na sua mente, uma alteração no sistema do seu cérebro. E agora está tendo que lidar com essa situação. Então, a primeira palavra, pode anotar aí no seu caderno. Você que é povo de Deus, Deus vai liberar poder para você vencer esse inimigo. Porque rouba a tua saúde, rouba a tua paz, rouba o movimento da tua vida, rouba a vida de você. E Jesus, ele quer te dar vida. Ele morreu, ele ressuscitou para nos dar vida. Então, essa situação rouba o movimento, a tua alegria, a tua paz, os teus relacionamentos, o teu avanço, a tua conquista. Então, contra tudo isso, você vai se levantar e você vai lutar. Porque Deus, ele vai liberar poder. Lembre-se, eu serei bem clara. Se movimente para o bem, para o seu bem, para que você tenha saúde, saúde na sua casa, em tudo na sua vida. Nesse lugar de escuta e de atenção e ser orientado por um único ensino, para ninguém entender errado. Palavra de Deus. E ser estruturado na sua mente. A maneira como você vai pensar, que você vai raciocinar, que você vai tomar decisões na sua vida pelas palavras de Deus. É para que todo mundo entenda a mensagem revelada, orientada, aconselhada do Espírito Santo. Então, de Deus, você terá poder para sair dessa situação. Então, busque de madrugada, tenha fome da palavra, creia na palavra e combata todos esses pensamentos
a qual você se entregou, a qual você se afundou, a qual pensou errado, mas a palavra de Deus vem para alterar, para renovar, para nomear na tua mente os pensamentos de acordo com as suas palavras. Porque Deus ama você, enviou você, conhece você e quer te dar uma boa vida. Lembra, obediência. E obediência é praticar as palavras de Deus. Então, para finalizar, a palavra está lá em Esther 9. Os inimigos acreditavam que iam prevalecer. Mas eis aqui a palavra do Senhor. Assim nos diz o Senhor. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam, o que os inimigos esperavam? Apoderar-se deles, dominar. Apoderar-se é dominar, é ter domínio, é ter controle. Mas Cristo nos libertou da escravidão. E eu e você não estamos só. Temos o Espírito Santo. E se você não tem a Cristo, entregue a vida a Cristo. Abandone o pecado, abandone os maus caminhos e se coloque nesse lugar de obediência, escuta e orientação da palavra. E receba de Deus poder para lutar pela sua família, para lutar pelo seu ministério, para lutar pela sua saúde, para lutar pelos seus relacionamentos, pelos seus relacionamentos com seus filhos, com o seu marido, porque assim nos diz o Senhor, a vontade dele não mudou. Então, se Deus, ele odeia o divórcio, e você fica, e você luta, porque está no coração de Deus esse plano, porque isso, a decisão de divórcio é coisa do coração duro de pessoas humanas, mas você se coloca em fé, e a sua ação é buscar, é descer, e ser orientado pelas palavras. O Senhor te diz, o que vai prevalecer é você, sua família, a paz neste ambiente. Eu vivi isso. E é bom dizer, a carne não ia ajudar. Mas Deus me deu força. Como assim? Deixa eu tentar te explicar. Eu me coloquei no lugar de obediência e de luta. Então você e eu, aleluia, tem uma proteção espiritual. Enquanto você e eu está construindo a arca. Que lindo, Jesus. Para você, sua família e seus pequeninos. Porque você se fechou para obedecer, para orientar a sua casa e a sua família com as palavras de Deus. E Deus te cerca. Ele coloca muralhas para você ir colocando tijolinho por tijolinho. Também na sua mente. Eu não sei como você está pensando hoje, mas se coloque no lugar de jejum, oração e busca intensa. Porque se muito for a sua dor e a alteração do transtorno que você desenvolveu, eu te falo, eu sei, eu conheço esse vale. Deus põe o cerco, te dá força para você levantar a estrutura dessa mente. Aleluia, glória a Deus. Ele põe a proteção e ele diz, levanta, H, se levanta, se levanta. E ele abre os teus olhos e te mostra o poço. Ele te diz, Elias, posiciona, se posiciona, Elias. Tem uma caminhada muito longa. Então você pode ter sido decepcionado por alguém que tinha um ministério consolidado, algum rei, algum ministro do Senhor e te colocou numa situação difícil. Então, se você não tiver cuidado, você pode desenvolver um transtorno, uma alteração na sua mente. Mas você vai ter que se manter firme, confiando na palavra, no caráter de Deus, de que Deus está te protegendo espiritualmente e que esse abandono, essa rejeição não vai parar a tua caminhada. Você não está só, como ele disse a Elias. Ele diz para mim, para você, a outros que a palavra diz que Deus preservou. Aleluia! Que Deus preservou. Então Jezabel quer calar a voz profética que fala a verdade, que anuncia a vontade de Deus, a vontade soberana, e a palavra de Deus
afetas a vida deles. Então quem está preservando a minha vida e a sua não é a nossa humanidade, não é os nossos contatinhos, não é os humanos que Deus usa, é essa proteção que está nos cercando. Então quando a gente abre espaço para desobediência, para não prática da palavra, veja o que aconteceu com Salomão. Reino dividido. Veja o que aconteceu com Davi. Os inimigos entram. Quando a gente conversa com o Dalila, os inimigos invadem. Aleluia, mas a obediência, mesmo difícil, mesmo que sejamos feridos, mesmo que venhamos para o fogo, mesmo que entremos na cova, não se curve, se submeta, se subordine à vontade e o decreto que o rei assinou, que foi levantado. A imagem de Nabucodonosor. Deus não mudou. Ele é suficiente. Ele é suficiente. O Espírito Santo já trouxe aqui e eu não falei, sabe? Eu acho que foi resistência, mas ele já me trouxe por 3 vezes. Um casal, vou trazer aqui uma história. Não é minha, é de uma pessoa. Levou o filho, uma filha que estava com cortes, se cortando, para um profissional. Esse profissional falou para os pais o que a filha falou. E aí eles começaram, na sua rotina, a tentar fazer tudo certo para que a filha não gerasse aqueles maus pensamentos que gerou. E foi falado ali para o profissional. E o profissional, não é porque os pais acompanham, falou para os pais. Mas os pais têm um jeito de ser. E isso não durou por muito tempo. Sobre esse adolescente estava espírito de manipulação, mentira e engano. Então, mentiu para o próximo, que isso foi revelado, discernido espiritualmente pelo próprio Deus. Então, esse adolescente estava manipulando para que os pais fizessem tudo que quisessem. Esses pais oram por esse adolescente? Não. Buscam? Não. Um deles está na igreja? Sim. Pratica a palavra? Não. Esse jovem revelou um sonho, que eu vou trazer uma parte. O sonho foi que uma mulher, à força, cortava o seu cabelo que estava muito grande. E quem fez isso? Quem cortou o cabelo? Dalila. Para tirar as forças de Sansão. Então, Deus revelou o plano espiritual contra essa alma, contra essa vida. E os pais não estão atentos. Mas jogaram para um profissional para resolver toda a situação. Onde está havendo aqui coisas espirituais. E uma coisa que, pela minha vivência, toda pessoa tem uma mente, e a mente é um lugar de subjetividade. Eu posso tratar bem você, mas você dizer, pensar mal ao meu respeito. Então, por mais às vezes que eu e você, pai, tente fazer a coisa certa, ainda assim, às vezes os seus filhos vai gerar pensamentos mal a seu respeito. E Deus vai te mostrar se você estiver atento, para que você faça uma intervenção e ajude seus filhos a pensar da maneira que a palavra de Deus diz. Por isso essa atenção, esse cuidado com a alma dos seus filhos. Então veja, foi jogado para que o profissional pudesse resolver todo o problema. Todo o problema. Você pode estar hoje com... Enfim. Então foi esse o exemplo que o Espírito Santo trouxe para entendermos como a gente tem sido orientados quando se trata da mente, quando se trata de algo da mente, estamos sendo ensinados a buscar outros ensinos e a praticar dentro dos nossos relacionamentos e da nossa casa, sem
consultarmos a Deus, para que Ele nos dê discernimento da situação e possa ter livramento. Entende? Então, eu fiquei sabendo dessa história e aqui estou compartilhando, que o Espírito Santo tinha falado, mas eu acredito que eu estava com resistência para trazer. Então, para finalizar, como nós falamos, Esther 9. Então, eles esperavam apoderar-se deles. Aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. O que aconteceu foi o contrário, não foi o que eles pensavam. Foi que os judeus que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes. Por que não podia resistir-lhes? Porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Então, o que aconteceu não é que os inimigos prevaleceu, dominou. O que vai acontecer é ao contrário. Eles serão destruídos no nome de Jesus. Nessa guerra que eu e você entramos na luta. E para encerrar, a palavra que Deus nos falou, veja que mensagem linda, que é o mês da virada. O mês da virada, porque eles estavam choro, lamento, debaixo de decreto, mas houve ali uma virada, uma transformação. Aquilo que os inimigos queriam não aconteceu. Então, lá no verso 17, isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar, no dia 14. Descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Fizeram um dia de festa e de alegria. Deixa eu ver aqui a palavra que aonde fala da virada, né? Deixa eu ver. Sim, lá no capítulo 10, no último verso 3, fala: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Veja, ele procurou o bem-estar do seu povo e trabalhou pela prosperidade da sua nação. Pensou no outro, pensou no todo, pensou em todos, não só nele. Até porque ele estava debaixo também de um plano aí que Amã queria, que era destruir, que era enforcar. Eu não estou encontrando. Deixa eu ver aqui. 25. Deixa eu pegar aqui. Eu anotei no meu caderno pra gente. É o 9:22. Como os 9:22. Como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. O choro pode durar uma noite, não é? Falando com as minhas palavras, mas a alegria vem pela manhã. Então, eles estavam em tristeza, luto, cinza, né? Em humilhação. E o que aconteceu? Uma virada, uma transformação. A tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa. E que esses fossem dias de festa e de alegria, de troca de presentes e dádivas aos pobres. Então, veja, festa também mantém a nossa saúde mental e cria memórias boas. Então, festa, ó, presentes. E eu gostei muito que o final diz assim, dádivas aos pobres. Então, veja, praticar o bem, pensar no outro. Então, essa teoria de que você primeiro pensa em você, de que você e depois no outro, primeiro é o seu bem-estar, então você vai ver sua família destruída.
a vida dos seus filhos destruída, a vida da sua empresa destruída. Então veja, Mordecai, ele procurou o bem-estar do seu povo e trabalhou pela prosperidade da sua nação, se posicionando, se humilhando, buscando uma intervenção. Então veja, Deus, ele não mudou, ele protege o seu povo. Então acolha essa palavra, poder de Deus para você vencer essa situação que nessa palavra de Sansão já está sobre o seu domínio, mas Deus libera poder hoje para você, para que você lute e você vai vencer. E quem será destruído é os inimigos. E nessa segunda situação é quando Deus falou, o mês da virada, o mês da transformação, do choro para a alegria, do choro para a alegria. Um mês de festa, um mês de comemoração. Um mês onde os inimigos que odeiam o povo, os judeus, diz a palavra, na verdade, foram os judeus, o povo de Deus, que os destruíram, os inimigos, por causa da proteção, do favor de Deus. Irmão, não esqueçam. Mas que povo é esse? Esse decreto foi o povo com insubmissão, com insubordinação, com rebelião que foi buscar? Não, eles estavam quietos na deles. Então era um decreto falso. Era uma trama maligna, uma trama perversa contra um povo que estava no lugar que Deus estabeleceu, no lugar que estavam fazendo a coisa certa. Porque aqueles que se submeteram ao cativeiro estavam se submetendo à palavra e à orientação de Deus. Não estavam em rebelião. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.